Ídolos do Coração, Elyse Fitzpatrick, capítulo 10. E não nos induzas. O que devemos fazer para resistir à tentação e começar a nos despir de nossa idolatria habitual? Devemos nos revestir da oração deliberada a respeito de nossos desejos e das tentações que fluem deles. Nosso Senhor Jesus, que soube como lutar contra a tentação, nos deu este conselho. Portanto, vós orareis assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 9, 13. Veja também Mateus 26, 41, Lucas 11, 4, 22, 46. Quando oramos deste modo, não estamos pedindo que Deus não nos tente, pois sabemos que jamais o faz. Estamos pedindo que Ele nos guarde de cair nas garras do pecado. Deus permite que nossa fé seja provada. Mas junto com cada provação, Ele concede uma saída para que jamais nos vejamos em uma situação em que o pecado é a única possibilidade. 1 Coríntios 10, 13. Por isso, podemos ter grande esperança em nossa batalha contra a tentação. Precisamos nos revestir de oração, especificamente para sermos guardados de ceder a nossos desejos e temores, para estarmos conscientes deles e armados contra eles quando vierem, para recebermos a ajuda de Deus quando formos confrontados com eles. E devemos orar para que Deus nos conceda desejos santos e o devido temor dele, e para que nos capacite a crer que seu amor por nós não tem fim. Jesus advertiu seus seguidores: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Como filhos de nosso Pai, desejamos obedecer a Deus. No entanto, deixamos de lhe obedecer porque somos facilmente atraídos por nossa natureza carnal. Romanos 7, 25. Somos fracos, somos vulneráveis a ataques. A única forma de combatermos com sucesso as tramas do diabo é estarmos alertas e nos dedicarmos à oração. Precisamos estar em guarda a fim de perceber as armadilhas que poderiam ser usadas por nosso inimigo para nos enredar. Pedro adverte seus leitores: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo como leão que procura a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. À luz do chamado de Deus para vigiarmos, procurei ajudar você a entender suas áreas de fraqueza. Satanás atingirá o cerne de sua idolatria. Ele observará suas palavras e ações e saberá o que você anseia mais que a santidade. Saberá o que você teme e o atacará nesses pontos. Ele o assustará e o levará a pensar que jamais será feliz sem aquilo que deseja. Ele o atrairá com fantasias de prazeres que você poderá experimentar se ceder ao pecado só dessa vez. Ele o lembrará de todos os seus fracassos e insinuará como é impossível que Deus ainda o ame, como você já foi longe demais e, portanto, pode ir até o fim e ceder. Então, você cairá em pecado, a menos que esteja precavido por meio da oração e da vigilância diligentes. Deus sabe como livrá-lo. A segunda epístola de Pedro foi escrita para os leitores que enfrentavam a tentação de desistir diante da intensa perseguição e heresia. O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos. 2 Pedro 2, 9. Essas são palavras do Espírito Santo para nós por intermédio de Pedro. Ao lutarmos contra os ídolos em nosso coração, podemos estar certos de que Deus não se esqueceu de como nos proteger. Precisamos permanecer vigilantes e orar, mas no fim das contas cabe ao nosso Pai amoroso nos proteger e nos guardar. Ele pode nos livrar da tentação e das tramas de Satanás, e se cairmos, pode até mesmo nos trazer de volta para Ele, tudo para a sua suprema glória e seu prazer. Oremos com os puritanos. Ó Deus, autor de todo o bem, venho a Ti a fim de receber a graça necessária para os deveres e acontecimentos de mais um dia. Saio para um mundo perverso, levo comigo um coração perverso.
Sei que sem ti não posso fazer coisa alguma, que todas as coisas com as quais me envolverei, por mais inofensivas que sejam em si mesmas, podem mostrar-se ocasião para pecado ou insensatez, a menos que eu seja guardado por teu poder. Sustenta-me e estarei seguro. Preserva meu entendimento da sutileza do erro, minhas afeições do amor a ídolos, meu caráter da mácula dos hábitos condenáveis, minha profissão de toda forma de mal. Peça ao Senhor que Ele conceda a sabedoria necessária para lutar contra a tentação e colocar de lado a idolatria. Peça que Ele lhe mostre os pensamentos e desejos usados por Satanás para assustá-lo e atraí-lo, e as maneiras pelas quais o inimigo acusa você e seu pai. E por fim, peça que Ele o ajude a colocar de lado a autossuficiência, o orgulho e a incredulidade que o impedem de vigiar e orar com um coração atento. Vamos refletir. Faça uma lista das diferenças entre as tentações de Judas e as de Pedro. Por que Satanás não foi bem-sucedido ao tentar Cristo? Deus nos tenta a fazer o mal porque Ele nos testa e nos prova. Qual é o objetivo de Satanás ao nos tentar? Quais são os 3 passos da santificação progressiva? Como a vitória sobre a tentação se encaixa no primeiro passo? Quais são as 2 ferramentas que Satanás usa para tentar todos os crentes a pecar? Quais são as ferramentas específicas usadas por ele em sua vida? Sob a luz da advertência de Cristo para permanecermos vigilantes contra a tentação, com que você deve se preocupar de modo específico? De que maneira você se revestirá de oração, dependente e vigilante?